Saudações, amigos que nos acompanham pelo canal Extrasensorial. Estou aqui hoje na presença de um grande novo amigo, seu Carlos Alberto. Tudo bem, seu Carlos? Graças a Deus, Marcelo, tudo bem. Maravilha, que legal. E nós estamos aqui para fazer um bate-papo bacana, um bate-papo bem leve. Conheci o seu Carlos num centro espírita, kardecista, e ali nós desenvolvemos essa amizade e eu fiz o convite, né? Vendo o conhecimento que ele apresentou em suas palestras, ele dá cursos também, e hoje a gente vai discorrer sobre esses assuntos, falar um pouquinho da ciência espiritualista, não é, seu Carlos? Sim, claro. Isso mesmo. Então, vamos embora, pessoal? Vamos embarcar com a gente nessa viagem? Seu Carlos, explica para mim, para os nossos amigos, quem é Carlos Alberto? Puxa vida. É difícil nós explicarmos, né, sobre a nossa natureza íntima, né? Então, até porque nem nós mesmos sabemos em essência, né? Mas vamos falar um pouco da personalidade de Carlos Alberto, talvez fique mais fácil, Sim. né? Olha, Marcelo, assim, eu posso me considerar uma pessoa, um pesquisador, notadamente um pesquisador dessas ciências que transcendem um pouco, né? Legal. Porque não deixa de ser ciência também, né? A ciência do espírito, a ciência da religião, enfim, é nesse sentido. Então eu me considero um pesquisador, alguém que procura conhecer um pouco mais sobre esses temas, justamente para que possa também melhor ser entendida, compreendida a própria vida humana, né? Nesse sentido. Muito bacana, tá vendo, pessoal? E, seu Carlos, quando que começou essa caminhada do senhor aí dentro desse mundo, essas pesquisas? Quando foi o primeiro interesse? Olha, Marcelo, talvez isso todos nós, de alguma maneira, nós já trazemos isso, né, para aqueles que compreendem, que entendem e que aceitam a questão da reencarnação, né, o espírito imortal. Então nós já, de alguma maneira, nós já trazemos isso, né, e vamos aperfeiçoando, desenvolvendo. Mas, digamos assim, nessa existência, nós até estávamos conversando anteriormente, minha mãe sempre foi assim, voltada também para esses temas, a questão do espiritismo, na minha cidade pequena, chamava de benzedor, né? Nós falamos benzedores. Eu fui também nos benzedores, legal. E aí, numa dessas vezes, eu contava lá talvez uns 12, 13 anos, e nós fazíamos, eu e meu irmão fazíamos trabalho de datilografia, né? Até estranho falar esse nome hoje. Era uma Olivetti. Era uma Olivetti, linha 88, né? Para aqueles que sabem. Para quem sabe, o momento nostálgico, pessoal. Uma linha 88. E nós fazíamos esse trabalho até para ajudar na questão do orçamento familiar, né? Sim. E uma dessas benzedeiras, né, um dia queria falar comigo, me chamou, e segundo ela tinha um livro lá secreto, né, que queria que eu fizesse uma cópia do livro. Cópia significava datilografar o livro. O livro, né? Todo. O livro todo, isso. Inicialmente ela queria só parte do livro, né? Sim. Mas depois, enfim, chegamos num consenso e seria o livro todo. E o livro era o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eu não tinha nem noção desse livro, nunca tinha visto, embora, só fazendo um parêntese, eu sempre gostei dessa parte de literatura e tudo mais, posso depois até dizer o porquê, né? Mas eu trabalhei numa biblioteca lá nessa cidade, era a biblioteca municipal, né? Então eu trabalhei, conheci os livros, enfim, também comecei a ter contato, né, com isso. E aí ela me disse que queria uma cópia do livro, e enfim. Aí eu peguei o livro para datilografar, né? E era uma cópia que ela queria. Aí eu comecei a datilografar e lendo, né, obviamente, para transcrever, começou aquilo despertar. Eu falei, nossa, aí tem algo que realmente me chama a atenção, né? E eu falei, quer saber de uma coisa? Em vez de fazer uma cópia, eu vou fazer 3 cópias. Olha só. 3 cópias. Aí já, imagina, era papel carbono. Né? Eu lembro do papel carbono. Aí eu datilografei o Evangelho. Eu tenho até hoje uma cópia em casa. Olha eu só. mesmo encadernei, né? Eu coloquei com, enfim. Com 12 anos de idade. 12, 13 anos. 12, talvez, 13 anos, isso.
E aí aquilo me despertou, enfim, muitas coisas ficaram gravadas, né, do livro. E, enfim, aí o tempo vai passando e nós vamos desenvolvendo, como eu disse, eu gosto de sempre estar pesquisando sobre isso. E fui adentrando nesse universo e realmente cada vez mais tendo certeza que a vida não se resume aqui entre o berço e o túmulo, né? A vida é muito mais que isso. Bacana essa expressão, entre o berço e o túmulo. Nunca tinha ouvido, não. Ou seja, nesse plano material aqui, né, seu Carlos? Isso mesmo, porque há muita confusão, né? Fala, qual é o contrário, por exemplo, de vida? Geralmente se fala morte, né? A morte. Não, a morte é justamente o oposto do nascimento. A vida não tem oposto, a vida é contínua, né? Nós estamos estagiando num aspecto da vida aqui, né? A vida, ela é desde sempre, então ela não estabelece opostos, né? Estamos em um dos planos, poderíamos dizer assim também. Em um dos planos de existência. Em um dos planos de existência, exato. E a morte também pode ser encarada, me corrija se eu estiver errado, como além do contrário do nascimento, mas um renascimento para um outro... Sim, não. Dependendo da perspectiva, né, que nós estamos analisando, a morte não deixa de ser um nascimento. Um nascimento, renascimento não, mas um nascimento. O nascimento seria uma morte. Exatamente, né? Para o outro plano de existência que nós, né? Sim. E jamais imaginando que morte seja a cessação da vida. Muito pelo contrário, a morte física, ela abre uma vida exuberante, né? Para os espíritos que já estão despertos para tanto, né? Sim, muito bacana. Tá vendo, pessoal? Uma ampliação aí de consciência, de visão da nossa existência, essa existência eterna, podemos dizer? Do ponto de vista da vida, né? Dessa vida que nós estamos falando como esse pulso do Criador, sim, não a vida material, biológica, essa sim se extingue, sim, né? Só que, assim, essa vida que pulsa desde sempre, né? Segundo a doutrina espírita, ela, individualmente falando, o espírito teria tido um começo. Sim. Então, por esse aspecto de ele ter tido um começo, ele não seria eterno, né? Mas ele seria imortal. Uma vez iniciado, não cessaria jamais, né? A vida do espírito é nesse sentido, né? Até porque, Marcelo, se nós buscarmos um sentido muito profundo, inclusive em outros aspectos de filosofias milenares, enfim, né? A eternidade, da forma como nós a concebemos, como geralmente se concebe, né? Ou seja, é algo que não tem começo e não tem fim, fica um raciocínio talvez bastante simples para o que realmente significa eternidade, né? Porque a própria palavra infinito, né? Quando se fala infinito, é algo que não tem fim. Não tem fim, isso. Em essência, infinito significa algo que não se conhece o fim. Não é possível determinar esse fim. Não que efetivamente ele não tenha fim, né? E nós acabamos compreendendo como infinito algo que não tem fim. Eternidade é algo que nunca também se extinguirá no tempo, né? Mas eternidade, nesse sentido que nós estamos falando, é algo que transcende tempo e espaço. Tanto que para certos conceitos de filosofias que tocam um pouco mais de profundidade, eternidade não é tempo. Eternidade é duração no seio do Criador. Então é algo substancialmente diferente, né? Então é nesse sentido. E aí, conforme nós estávamos dizendo, o Espírito, conforme a doutrina nos ensina, e podemos falar isso um pouco mais à frente, sim, ele teve um início. E justamente por ter tido esse início, ele, tecnicamente, digamos assim, não seria eterno, né? Mas seria imortal. Bacana. E nós tivemos um início, o nosso espírito. Quem dá esse início para a gente? Como que isso se inicia? Nós temos essa resposta? O Espiritismo traz?
Sim, o Espiritismo ele nos mostra, notadamente no Livro dos Espíritos, né, que você também conhece. Sim. É uma obra, assim, até recomendo, né, àqueles que estão nos assistindo, que procurem conhecer um pouco dessa obra. Se no primeiro momento vai ser feita apenas uma leitura, né, de forma literal, não tem problema, algo vai ser despertado. Né? E depois leia novamente, se possível, faça um estudo realmente do Livro dos Espíritos, porque eu costumo também dizer, né, em consonância com esses mestres da antiguidade, que o Livro dos Espíritos, ele, assim como outras tantas obras, ele não é um livro apenas de erudicização. Ele não serve para nos tornar eruditos nessa ciência. Mais do que isso, o Livro dos Espíritos é um livro, é uma obra de iluminação. Então é totalmente diferente. Então quando eu busco esse estudo também no sentido da autoiluminação, a forma como eu vejo a obra, a forma como eu compreendo os assuntos que ali estão insertos, né, inseridos, é totalmente diferente, né? Porque aí cada palavra, cada texto passa a ser uma janela para o infinito, para a eternidade que nós estávamos falando, né? E horizontes, então, se multiplicam assim de forma imensurável. Bacana. Eu tenho uma pergunta aqui, seu Carlos, que intriga muitas pessoas e é uma base de discussão para muitos. Será que o Espiritismo traz esse conceito, essa resposta? Como que o Espiritismo enxerga a existência? Não seria a existência, mas como o Espiritismo define Deus? Poxa vida, tá lá no início do livro, né, uma pergunta justamente sobre isso, o que é Deus? Né? É interessante que não é perguntado quem é Deus, bacana. Né? O que é o Deus? Que é né? Deus? E é interessante que não há uma definição exata do que seja Deus, né? Porque e aí todos vão dar um nome que melhor lhes apraza, né? Vamos dizer assim. Deus, essa energia criadora, Deus ou como criador, enfim, tantos outros nomes, né? Mas tudo isso remetendo, né, para uma ideia única, né? Mas o Espiritismo diz que Deus é a sabedoria suprema, né? Então, de alguma maneira, não há uma definição do que seja Deus, mas há sim uma forma de se trazer os seus aspectos. E esses aspectos não necessariamente vão definir, até porque não há como definir esse ser ou essa entidade criadora desse universo que nós conhecemos, né? E notadamente do universo que nós não conhecemos ainda. Que é muito, muito maior, muito, né? Que a nossa consciência é completamente limitada para a gente ter a noção da imensidão disso tudo. Sim, exatamente. Então, se Deus é absoluto, se Deus é sabedoria, inteligência suprema, isso são apenas aspectos, né? Sim. E mais ainda, de qual Deus nós estaríamos falando? Já que existe uma hierarquia celestial, por assim dizer, né? Nós estamos falando de um Deus mais próximo, ou de um Deus mais remoto, ou de um Deus que seria a origem de tudo. Né? Então, é preciso que nós também nos situemos, né, perante essa ideia ou essas ideias. Mas interessante que quando nós falamos Deus, e aí nós já nos abstraímos dessa figura antropomórfica, né, que as religiões, notadamente a religião católica, nos apresenta, né? Deus está muito além disso, né? Então, é interessante que na própria Bíblia, né, está dizendo que o homem foi criado à semelhança de Deus, né? Mas pela antropomorfização de Deus, parece que o homem está querendo que Deus seja semelhante a ele. Não é? Porque é a ideia que nós temos, né?
a ideia presente que nós temos, então nós vamos trazer um Deus semelhante a nós e não justamente o contrário. E aí a gente acaba se colocando no centro de tudo, né? Pois Ou é. seja, tem que ser a nossa imagem, Sim. né? Até Deus tem que parecer com a gente como se nós fôssemos a perfeição, não sei, né? Sim, Entendo sim. dessa maneira, né, seu Quem Carlos? pensou o contrário no passado foi até queimado. Né? Quantas mentes brilhantes não foram queimadas aí, né? Agora é interessante, Marcelo, que a palavra Deus, né, se nós formos buscar em essência o significado, Sim. a origem dessa Sim. palavra, está muito longe de ser um Deus antropomórfico, né? É claro que isso não é crítica a qualquer religião, porque as religiões servem também a um propósito maior. Com né? certeza. Porque atendem, num determinado momento, aqueles espíritos encarnados que se sintonizam com aquelas ideias, enfim, muitas vezes com aqueles dogmas, né? Mas isso são questões assim que nós não devemos jamais exercer qualquer crítica, porque tudo que é criado nesse universo nosso está sob uma supervisão superior e nada deixa de ter a sua utilidade. Com certeza. Né? Então não é nesse sentido. E tudo dentro de um determinado momento que é necessário para a humanidade ali dar seus passos, né? Perfeito. Nós somos, em essência, somos seres permanentes experienciando da impermanência de tudo. Isso. Né? Mas como eu estava dizendo, a palavra Deus em si, se nós formos buscar, e aí nós precisamos nos reportar a essas ciências das idades primevas, né, da humanidade, das primeiras idades do mundo, Deus, em sânscrito, se nós formos buscar, significa algo como algo brilhante, luz. Essa é a palavra Deus em essência, né? E não um Deus personificado. Então Deus, buscando nessa origem, Deus é uma luz, é algo que brilha, é um ser que irradia, né? Então é nesse sentido a palavra Deus. E voltando à questão do espírito, né, que me parece que acabamos desviando um pouquinho. Sim. O Espiritismo nos diz que o marco inicial do espírito é justamente quando há a individualização do princípio inteligente. Eu já digo que é o princípio inteligente. Então esse princípio inteligente, ele se individualiza, né? E aí então ele, dali para frente, ele passa a ser espírito. Um espírito, porque até então individualizado, né? Portanto, como uma unidade de consciência dentro de uma consciência una maior, porque até então essa consciência era uma consciência coletiva, embora dentro da doutrina espírita nós não encontremos o tema consciência coletiva, pelo menos eu nunca encontrei, né? Se nós buscarmos o amparo em outras filosofias dessa natureza que nós estamos conversando, existe esse princípio inteligente, né, no universo. Esse princípio inteligente, ele precisa passar pelas experiências que a existência oferece, e não estou apenas me referindo à existência física. Sim. Né? A existência, né? Porque o que significa existir? Existir é colocar para fora. É algo que internamente, né, é colocado para fora. Isso é existência. Então é algo de Deus manifestado. Interessante, né? Esses conceitos que vão buscando outros e não são apenas abstrações filosóficas, vamos dizer assim, não. Porque filosofia também, em essência, é a prática, né? Parece contraditório, mas a melhor filosofia é a prática. E entender o significado das palavras nos traz as definições, né? Sim. É bem bacana.